Na live de hoje, nós vamos falar sobre um tema incrível. Por que o cliente não deixa você falar e explicar as vantagens do seu produto? Sabe quando você começa a conversar com o cliente não deixa você falar, o cliente só começa a fazer pergunta de preço, pergunta um monte de coisa e não deixa você falar, apresentar o seu produto, o seu serviço? Isso acontece com você? Então vamos lá. Primeiro, por que o cliente não deixa você falar? Essa é uma informação muito importante. Anota essa frase aqui agora, olha. Quem pergunta, conduz a conversa. Isso é muito importante. Isso aqui é uma técnica de negociação. Quem pergunta, conduz a conversa. Quem pergunta, conduz a conversa. E quem recebe a pergunta tem que responder e tem dificuldade de mudar de assunto, ok? Então, quem pergunta, conduz a conversa. O cliente chega para você, olá, como vai? Bom dia. Qual o preço? Ou então, tem produto tal? Que dia você me entrega? Como funciona? Se você deixar o cliente ficar perguntando e você responder todas as perguntas que o cliente faz, ele vai conduzir você, ok? E se você quer ajudar o seu cliente, você tem que entender que o cliente é ajudado quando ele compra com você. Então, quem pergunta, conduz a conversa. Você precisa responder a pergunta do seu cliente com outra pergunta. Principal, quem pergunta, conduz a conversa. Para assumir o controle da conversa e conduzir para o tema que você acredita ser melhor, você precisa responder a pergunta do seu cliente com outra pergunta sobre o que está acontecendo com ele. Então, lembrando o seguinte, é importante também falar algo para você aqui, olha só. Quem mais ganha quando o cliente compra é ele e não você. Isso é importante deixar claro, porque tem muita gente que pensa, Sérgio, mas o cliente chegou aqui, ele me perguntou. Cara, eu tenho que responder o que ele está perguntando. Não, você não tem que responder. Você não é obrigado a responder o que o cliente está perguntando. Você tem que entender o seguinte, se você entende que quem mais ganha quando o cliente compra é ele, porque o seu produto, o seu serviço vai resolver algum problema que ele quer, vai fazer com que ele fique mais feliz, quem mais ganha é ele, não é você. Entendeu? Tem muita gente que fala, mas Sérgio, o cliente tem que me pagar, eu ganho, eu sinto como se eu estivesse tirando do cliente, tomando, arrancando o dinheiro dele, me aproveitando dele. Não, pô, essa visão está errada. Quem mais ganha é o cliente. A sua função é ajudar o seu cliente a ter uma vida melhor com o seu produto e o seu serviço. Então, se você acredita que quem mais ganha é ele, você tem que entender que você tem que procurar sempre com integridade ética ajudar o cliente a comprar, porque é ele que vai ganhar. E aí você tem que assumir o controle da conversa. Porque se o cliente chegar e perguntar tudo o que precisar e você responder, a chance dele comprar vai ser muito pequena, ok? Porque ele não sabe o que é melhor para ele. Quem sabe é você. E é importante você entender, olha, o seu cliente, por mais que ele fale, ele não quer comprar um produto ou um serviço. Ele quer resolver um problema dele. Você tem que entender isso. Mas o cliente perguntou sobre o meu produto. Ok. Perguntou sobre o meu serviço. Tudo bem. Mas entenda que ele não quer comprar um produto ou um serviço. Ele quer resolver um problema dele. Eu canso de ver, né? Você sabe, eu tenho os meus treinamentos online, as minhas mentorias, as minhas consultorias. Todas as vezes que um dono de uma pequena empresa se inscreve em um dos meus treinamentos, nas primeiras aulas ou na consultoria, fica muito claro que tem um monte de gente que tem bom produto, tem bom serviço, trabalha muito, é educado, gentil, procura fazer o melhor para o cliente. Quando o cliente compra, o cliente fica satisfeito,
Mas mesmo tendo bom produto, bom serviço, cliente satisfeito, trabalhando muito, não consegue vender tanto quanto gostaria. Isso acontece com você? E aí eu percebo e mostro aos meus alunos que o grande problema deles, que apesar de ter bom produto, bom serviço, ter bom preço, ser trabalhador, ter cliente satisfeito, eles não conseguem vender muito, eles não conseguem vender na quantidade que eles gostariam, porque o foco de toda a apresentação de venda deles é no produto ou no serviço. Eles querem estar na frente do cliente falando do produto. O cliente chega, olá, bom dia. Ah, cara, eu estou precisando de ajuda, eu preciso... Está acontecendo isso comigo? Como é que funciona seu produto? Mesmo que o cliente pergunta, né, como funciona seu produto, aí quem está vendendo começa a falar do produto. Não, meu produto é bom, olha só que coisa bonita, esse vai funcionar, funciona assim, funciona assim, funciona assim. E começa a falar do produto, começa a falar do serviço, fala o preço e acredita que é isso que o cliente quer ouvir para comprar, mas não é isso. O cliente não quer comprar produto ou serviço, o cliente quer resolver o problema dele. Aí você começa a falar de você, o cliente começa a pensar assim, pomba, que pessoa mercenária, só está preocupada em vender para mim. Cheguei aqui pedindo ajuda, cheguei aqui dizendo que tem um problema, que tem um serviço, quer dizer, que tem um problema, tem uma necessidade e quer ajuda. Essa pessoa maior mercenária só está falando dele. Não está perguntando o que acontece comigo, não está perguntando por que eu... Entendeu? Então, o foco da venda, o foco do seu processo de vendas não deve ser você, nem suas qualificações, nem seu produto, nem seu serviço, e nem o seu preço. O foco deve ser nos problemas que seu cliente quer resolver. O foco não é em você, entendeu? Aí acontece o seguinte, o foco deve ser nos problemas que o seu cliente quer resolver. Então, as pessoas não compram produtos ou serviços, as pessoas compram solução de problema. Tem uma frase muito famosa que diz o seguinte, ó, não venda uma furadeira, venda o buraco na parede ou o quadro pendurado. Entendeu o que quer dizer essa frase? Não é se alguém for comprar uma furadeira, a pessoa não quer comprar, na verdade, uma furadeira. O que a pessoa quer, o resultado da furadeira. Ok? Você tem que comprar, a Patrícia está comentando aqui no Instagram, porque nem sempre é fácil identificar a dor do cliente. É sim, Patrícia, é bem fácil. É porque você não sabe ainda o método para conseguir. Você consegue descobrir as dores dos seus clientes, número 1, parando para observar todas as negociações que você fez. O que o cliente chegou pedindo? Por que uma pessoa... O que o cliente chegou? Quando o cliente conversa com você, ele fala que ele quer resolver o quê? Qual dor que o seu produto ou serviço resolve? Para que você serve? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Dores do cliente ideal da Doutor Vendas, da minha empresa. Quem é o meu cliente ideal? Primeiro você tem que saber quem é o seu cliente ideal. No meu caso, são donos de pequenas empresas que trabalham sozinhos ou têm equipes pequenas e que precisam aumentar as vendas em curto prazo. Por exemplo, tem algum... esse aqui só vou começar a falar, vou dar um exemplo aqui para vocês. Cliente ideal da Doutor Vendas, dos meus treinamentos. O cliente ideal, donos de pequenas empresas que trabalham sozinhos ou têm equipes pequenas e que precisam aumentar as vendas em curto prazo. Tem alguém aqui que é meu cliente ideal? Vou botar aqui, o que é uma dor? Dor representa uma situação ruim que o cliente tem agora, que gera dores emocionais ou psicológicas que posso resolver com nossos treinamentos, mentorias, meu produto ou serviço. Que no meu caso são nossos treinamentos, mentorias e consultorias. Ok? Então, aqui está o conceito do que é uma dor. Dor
é uma situação ruim que o cliente tem agora, que gera dores emocionais e psicológicas nele, que nós podemos resolver com nossos produtos ou serviços. No meu caso aqui, treinamentos, mentoria. Então, vamos lá. Qual dor do meu cliente ideal? Está vendendo menos do que gostaria e precisa, dificultando investimento na empresa, fazendo levar pouco dinheiro para casa, não podendo dar o conforto para a família que sempre sonhou, ficando estressado, impaciente, sem tempo livre a família e dormindo mal. Alguém aqui se sente assim? Você está vendendo menos do que gostaria e do que precisa, dificultando o investimento na sua empresa, fazendo você levar pouco dinheiro para casa, não podendo dar o conforto para a família que você sempre sonhou, ficando estressado, impaciente, sem tempo livre para a família e dormindo mal? Você se sente assim? E aí, quando eu percebi que o meu cliente ideal tinha essas dores, o que foi que eu fiz? Aí a gente oferece a solução para as dores. Eu entendi o que incomoda o nosso cliente ideal, e aí quando a gente entendeu, a gente passou a oferecer a solução dessas dores. Então, quando a minha equipe está conversando com algum empresário para comprar um treinamento nosso, uma mentoria nossa, uma consultoria nossa, o foco não é no funcionamento do treinamento, da mentoria ou consultoria. Que, na verdade, o funcionamento não importa. Se você fez faculdade, quando você foi lá fazer a inscrição na faculdade, você não perguntou, olha só, eu quero saber quais são todas as matérias que vão acontecer em cada módulo, qual o tema de cada matéria, qual o professor de todos. Você não faz isso. Na verdade, o cliente ele não está preocupado com o formato, ele quer a solução. Ele quer a solução. Então, por exemplo, no nosso caso, nós falamos com o nosso cliente ideal sobre as dores que ele está passando e nós explicamos que os nossos treinamentos, mentorias e consultorias geram alavancagem de vendas rápido para ajudar clientes, no nosso caso, alunos empresários, a aumentarem as vendas em curto prazo. E como é que a gente prova que a gente resolve isso? No nosso caso, nós temos centenas de depoimentos em vídeo, temos aulas ao vivo e mentorias comigo ao vivo, oferecemos garantia de resultado. Por exemplo, no VT7, que é o meu treinamento mais completo, se o aluno empresário, que o foco é dono de pequenas empresas, fizer tudo o que eu orientar, e se em 90 dias as vendas não aumentarem, eu devolvo em dobro o que o aluno pagou. Perceba que toda a nossa argumentação é para mostrar que nós conhecemos as dores. Primeiro tem que saber quem é o cliente ideal. Donos de pequenas empresas que trabalham sozinhos ou que têm equipes pequenas e que precisam aumentar as vendas em curto prazo. Nós estudamos, eu ensino isso aos meus alunos, a entender as dores que o cliente passa. E aí, aqui, a gente está trazendo algumas das principais dores do meu cliente ideal. Aí, durante a nossa apresentação de vendas, o tempo todo é mostrar que nós solucionamos as dores. E aí a gente apresenta as formas que a gente tem, quais são as estratégias. A gente não fala de todo o treinamento, porque não importa, o cliente ele não quer saber como, ele quer eliminar a dor dele, ele quer eliminar o problema dele, ok? Então, vamos lá. Como descobrir as dores do seu cliente? Como é que você pode descobrir as dores do seu cliente? Perguntando para ele. Conversa com ele. Que é o seguinte, você tem que entender quem é o seu cliente ideal
com mais chance de compra o que ele quer ouvir para comprar com você. O cliente normalmente diz o que ele quer ouvir se você perguntar da forma certa. E aí você vai buscar entender as dores e medos dele. Então, como é que você faz isso? Conversa com o cliente, pergunta para ele. Pergunte o que está acontecendo com ele. O que levou ele a te procurar ou aceitar conversar com você. Faça um trabalho de detetive. Pergunte, analise respostas do cliente, porque os clientes compram pelas razões deles e não pelas suas. E as razões deles são baseadas em resolver os problemas que eles estão vivendo hoje. A maioria dos donos de pequenas empresas vendem menos do que gostariam, porque focam sua apresentação de vendas nos seus produtos e serviços e não em solucionar os problemas do cliente. O foco é no cliente, não é em você, entendeu? Por isso que muito empresário fala para mim quando entra nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, mas Sérgio, cara, eu não sei por que eu perco tanta venda. Cara, eu tenho um bom produto, eu tenho um bom serviço, o meu preço é justo, os clientes que eu tenho ficam, sabe, mas eu não consigo vender muito. Aí eu vou te explicar aqui, ó. A maioria, isso que eu vou falar agora é importante, hein? Fica ligado, a maioria dos donos de pequenas empresas desvendem quando fazem uma apresentação de venda. A maioria dos donos de uma pequena empresa desvendem. O que é desvender? Desvender significa convencer o cliente a não comprar com você. Como assim, Sérgio? Não, mas eu não convenço, não. Será? Já aconteceu do cliente parar na sua frente para conversar com você, você conversar com ele, você olhou, cara, essa pessoa tem condições de comprar o meu produto ou o meu serviço, tá claro que ela precisa, ela demonstrou que estava interessado em comprar com você, mas alguma coisa aconteceu que o cliente falou, ok, eu estou só dando uma pesquisada, eu volto depois, manda para mim uma proposta, vou falar com meu marido, com minha mulher, com meu sócio, depois eu volto e não comprou. Isso já aconteceu com você? O cliente deu todos os sinais que iria comprar, porém, em algum momento ele escorregou. Isso quer dizer que você desvendeu. Como que você desvendeu? Como você desvendeu? Você desvendeu ao não perguntar sobre problemas, dores do cliente, falar demais do seu produto ou serviço, não falar o que o cliente queria ouvir. Tudo isso aqui faz você desvender. Falar demais ou falar de menos, não gerar valor, não eliminar as objeções. Perceba que eu estou defendendo aqui, o fato dele não ter comprado não tem nada a ver com o produto, não tem nada a ver com o serviço, não tem nada a ver com você e não tem nada a ver com o preço. É porque não teve a ver com ele. Você não provou para ele que você podia ajudá-lo. Quer ver? Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Ó. Aqui é o caso do Luiz Fernando. Luiz Fernando. Na primeira quinzena de janeiro, igual 4 vendas. Na segunda quinzena de janeiro, igual 41 vendas. Cara, ele multiplicou por 10 vezes. Multiplicou por 10 vezes a venda dele. E o que fez ele multiplicar por 10 vezes? Ele parou de desvender. Ele percebeu
que quando o cliente chegava, como é que funciona o kit gás? Ele ia explicar, ô, seu cliente, vamos lá, seja muito bem-vindo, tal. E aí ele se tocou que ele falava tudo de ruim de kit gás. O kit gás é bom? Ele, sim, é bom. Mas olha só, quando você lê o kit gás, não é um equipamento original. Então, pode prejudicar um pouco o motor, você tem que ligar primeiro. Ele começava a falar tudo que era ruim. Ao querer ajudar, ao ser uma pessoa muito correta, uma pessoa muito séria, ele falava tudo que era ruim no kit gás. E isso fazia ele desvender. As pessoas desistiam de comprar com ele. E aí ele entendeu, cara, eu estou desvendendo. E aí o que ele fez? Ele mudou a abordagem dele, continuou falando o que era necessário, porém, ele percebeu que o cliente ideal dele, quem mais comprava, ele parou para analisar os clientes e descobriu que a maior parte das pessoas era um motorista de aplicativo, Uber, táxi. E ele começou a mostrar, fazer conta e mostrar à pessoa que com a instalação do kit gás, o dono do carro, ele aumentaria em mais de 50% o lucro dele. Aí começou a fazer conta de quanto daria por mês de lucro a mais, qual o lucro do ano. Então ele passou a mostrar o ganho que o cliente teria e não o problema. E no final, ele, cara, olha só, aí o cliente foi, beleza, comprou. Aí ele falava, além disso, eu vou te dar algumas dicas para que você possa, todo carro, todo equipamento, a gente tem que ter boas práticas para ele funcionar bem. Então, número 1, quando eu vou ligar o carro de manhã, liga na gasolina, deixa sempre um pouquinho de gasolina, ok? Ele deu todas as orientações que tinha que dar sem desvender. Ele não precisava mentir para o cliente. Ele poderia falar a forma, porém, ele percebeu que antes ele desvendia. O que ele falava atrapalhava. Tem alguns comentários. Olha só, a Maiana comentou aqui no Instagram. Várias vezes, né, já abordou a dor, mas já aconteceu de eu perguntar da dor, o cliente ser completamente atencioso, se mostrar interessado e mesmo assim não fechar. A Cristiane Fraga lá no YouTube comentou: sou corretora de plano de saúde, os clientes atualmente fazem contato online e quando tentamos contato não querem falar conosco, ficam fugindo, não conseguimos saber das necessidades deles. Como posso mudar essa situação? Pessoal, preciso que vocês entendam o seguinte, né? Essa aqui é uma live, né? O que quer dizer isso? A gente está aqui, deixa eu mostrar algo aqui também. Eu estou procurando ajudar você em curto prazo. A gente tem aqui 1 hora. Em cada live, eu ensino uma técnica de várias. Para você ter ideia, nos meus treinamentos completos, o Venda Turbinada VT7, que é o meu treinamento mais completo, nós estamos com os alunos durante 7 semanas, ao vivo, 2 vezes por semana, 7 semanas muito intensa. E aí, a gente tem oportunidade de ensinar todo o método. Porque é o seguinte, se você não está vendendo na quantidade que você gostaria, é porque você não está usando o método certo. Venda não é sorte, é um método. Olá. Não é um dom que uma pessoa nasce, é método, ok? Não é só um elemento, é um conjunto de elementos. Olha só o caso do Silvino, um dos nossos alunos, olha só. Olá, se você é empresário e está com aquela sensação de que ter sua própria empresa, ter o seu próprio negócio, deixou de ser um sonho, está se parecendo mais com um pesadelo, ou que às vezes não está nem conseguindo dormir diante de tanta preocupação, diante de tanta dificuldade, ou que às vezes está até pensando em desistir, é para você que eu estou gravando esse depoimento. Eu sei muito bem o que você está passando, que eu já passei por isso também. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Silvino Ferraz, eu sou empresário, sou sócio de uma corretora de seguros junto com a minha esposa aqui em Cuiabá, Mato Grosso, e nossa corretora é especializada em benefícios, focada mais em planos de saúde. E o que estava acontecendo com a nossa empresa? Por sermos especialistas, recebíamos muitas indicações. Só que mesmo recebendo essas indicações, nossos resultados de venda estavam muito ruins mesmo. De cada 20 ligações, apenas um contrato a gente conseguia fechar. Então, olha só, de cada 20 ligações, só conseguia fechar uma. E as reclamações dos clientes eram sempre as mesmas, que o preço está caro, que plano de saúde não é prioridade, que queria desconto. E a gente acabava perdendo essas vendas, não conseguia fechar esses negócios. Só que com o tempo, as coisas começaram a apertar, porque as contas não paravam de chegar, as indicações iam diminuindo e as contas sempre chegando. E a gente perdia muita energia com esses negócios que não davam certo. E quando nós começamos a ter que diminuir a quantidade de funcionários, fomos obrigados a diminuir nosso espaço físico para manter nossa empresa aberta, eu resolvi procurar o que a gente estava fazendo de errado, porque se nós éramos especialistas,
por que a gente não estava conseguindo finalizar nossas vendas, por que a gente não estava conseguindo fechar nossos contratos. E foi aí que eu resolvi procurar ajuda na internet e pesquisando sobre como vender mais, buscando alguma ajuda, eu acabei conhecendo o Sérgio Ricardo, do Doutor Vendas, e uma série de lives que ele estava fazendo na Semana do Empresário. E no final dessa semana de lives, ele apresentou o curso VT7, que dizia que tinha a promessa de que teria que dobrar as vendas da nossa empresa em 60 dias. Aí eu resolvi fazer o curso, me matriculei. E depois que eu me tornei aluno do VT7, passei a entender que vender não é um dom que a gente recebe, vender é um... Olha só o que ele está falando. Eu gosto de botar esses depoimentos para gerar esperança em você entender que é possível você aumentar as suas vendas. Se a sua empresa não vende tanto quanto você gostaria, é porque você está fazendo da forma errada, entendeu? Um método. Lá no curso do VT7, que na verdade não é um curso, aquilo é uma mentoria. Com a mentoria do Sérgio Ricardo, eu passei a entender que nós estávamos desvendendo. Mais um aluno falando sobre desvender. Planos, porque por sermos especialistas demais no assunto, a gente acabava elencando muitos problemas que poderiam acontecer durante a vigência do plano, que na verdade não eram problemas, eram pequenos entraves que nós, como especialistas, conseguiríamos resolver, né? Que esse era o nosso diferencial, mas isso acabava assustando o cliente, acabava fazendo com que o cliente não fechasse o negócio. Deu para entender? Mais um empresário comentando que o que eles falavam convencia o cliente a não comprar com eles. Eles desvendiam. Focavam mais nos problemas do que nos benefícios. E uma outra coisa que eu aprendi lá, que foi um divisor de águas, foi aprender sobre o cliente ideal. Esse assunto é muito aprofundado e é de extrema importância. Ele é o divisor de águas em qualquer cenário de venda, em qualquer cenário comercial. Entender o cliente ideal é tudo. E lá é muito aprofundado esse assunto. Lá eu também aprendi a diferenciar valor e preço. E depois que eu aprendi tudo isso lá e uma série de outras coisas, mas que esses são os principais que fizeram a diferença no meu negócio, eu comecei a obter já o resultado na minha empresa. Consegui salvar a minha empresa. Passamos a, de cada 10 ligações, fechar 5 contratos. Olha só, antes, de cada 20, eles fechavam 1. Então, isso quer dizer que antes eles fechavam 5% das vendas. Depois, a cada 10 potenciais clientes, eles fechavam 5. Ele passou a converter 50%. A taxa de conversão dele saiu de 5% para 50%. Então, começamos a ter resultados positivos e cada vez mais estamos melhorando. Então, só tenho a agradecer aí ao Sérgio e à equipe dele. Valeu, Silvino. Importante é o seguinte, você entendeu? Entendeu, Cristiane? Entendeu, Maiano? A maior parte de vocês que está aqui, você está desvendendo. A maior parte de vocês, por não saber o que fazer da forma correta, vocês estão convencendo o cliente a não comprar com você. E você pode fazer da forma correta. Você só tem que aprender a fazer isso. É por isso que todos os dias eu faço aqui 2 lives por dia para te ajudar. Eu quero ajudar você. Sabe, muitas pessoas, quando os alunos, os empresários se inscrevem nos meus treinamentos, eu ajudo os empresários a aumentar. Tanto que eu dou uma garantia, no meu treinamento Venda Turbinária VT7, que é o mais completo. Se o empresário assistir todas as aulas no prazo, se ele fizer todas as atividades no prazo, se ele fizer as mentorias comigo, se ele colocar em prática o que eu disser que ele tem que fazer na mentoria. Quer dizer, se o empresário fizer tudo o que eu orientei e se em 90 dias as vendas não aumentarem, eu devolvo em dobro o que ele pagou. Cara, eu não conheço uma garantia melhor para mostrar que o método funciona. Eu devolvo em dobro se o empresário fizer o que eu orientei e a venda não aumentar. Beleza? Então, que Deus ilumine você em sua infinita bondade, que Deus leve para sua casa muita paz, muita saúde, muita prosperidade, que Deus ilumine você, sua família, sua casa, sua empresa, que você possa vender muito hoje, beleza? Fica com Deus, grande abraço.